eu sou a Giovana Santini, sou mulher empreendedora no segmento de educação digital e também estou aqui na TV Relacionamento. Olá, amados internautas, mais uma vez aqui na TV Relacionamento, no meu programa Olho no Olho com Maria Bortolini. E hoje eu tenho a honra de bater um papo com o cineasta Gastão Coimbra. Pois é, ele tem 52 anos, possui em seu currículo 2 longas-metragens, distribuído internacionalmente pela O2, distribuidora e produtora do renomado cineasta Fernando Meirelles. Também média-metragem e 6 curtas-metragens, além de diversos trabalhos publicitários. Gastão é formado pelo Mackenzie e mestre pela PUC em Design Digital. E está agora em 2021 rodando o 2º longa-metragem, intitulado... Terceiro. Ah, o terceiro. Olha, parabéns. Intitulado A Face Escura da Lua, que deve estrear em 2022. Que honra estar aqui. Eu que agradeço a participação no teu programa, né? E antes de mais nada, eu quero saber da sua infância, a sua vivência com a sua família e depois um pouquinho, obviamente, da parte profissional, né? Olha, eu nasci em Ituverava, interior do estado de São Paulo, próximo de Ribeirão Preto. E eu nasci no dia que o Armstrong pisou na Lua. Nossa. Eu nasci na hora que ele pisou na Lua. Que lindo! Quando você olha nos livros, consta que foi dia 20 de julho, mas acontece o seguinte, eu sempre achei estranho, falavam que na hora que ele estava andando na Lua, minha mãe estava dando a luz. Eu achava, será que o pessoal não forçou a amizade, né, para falar isso? Mas aí eu descobri que tudo que acontece fora do planeta Terra, que conta é a linha do Pacífico, que fica atrás do planeta. Então, apesar de aqui nos Estados Unidos ser dia 19, lá já era dia 20. Então, como se fosse no Japão, vamos dizer assim, né? Então, por isso aparece nos livros dia 20 que ele pisou e eu nasci dia 19. Aqui era dia 19. Né? Isso é muito lindo. E eu acho legal, porque é um momento, né, até foi um pouco estranho que em vez de estar todo mundo na maternidade esperando eu nascer, estava todo mundo assistindo ele posar. Né? Aí o pessoal ligando lá do hospital, vocês não querem vir aqui não? Nasceu. Gente. Aí correu todo mundo para lá, né? Porque teve uma hora que parou a transmissão. Você é muito especial. Né? Tomara que seja, né? Espero que seja, né? Não, pelo seu currículo aqui que eu vi, você... Olha, você é incrível. Eu não quero também, porque eu acho que a gente tem que manter o pé no chão, né? Eu acho que uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado, quando começa a ficar pouco mais famoso, assim, mais conhecido, é não deixar a gente perder contato com a realidade, né? Sim. A gente vê muito nesse meio as pessoas perdendo contato com a realidade. E por melhor que você fique sendo um bom profissional, conhecido, a gente fica igual, né? A gente vai um dia para a mesma terra. Né? Então a gente não pode deixar que isso suba demais a cabeça. Mas você não, você é um cara super especial, humilde, eu já te conheço lá da Fátima Toledo, nossa, incrível. Mas aí, continua. Então, eu na minha infância eu tinha muita facilidade para desenhar, de cara assim, eu tinha muita habilidade para desenhar, eu cheguei a ganhar alguns prêmios, fiz exposições e passei a fazer pintura e escultura clássica. Nossa. A minha mãe viu que eu gostava muito de Michelangelo, de Leonardo, antes de ficar tão famoso assim, né, depois do Código da Vinci.
Mas aí naquela época a minha mãe falou, mas onde que eu vou conseguir alguém, né, para te ajudar nesse tipo de pintura que você gosta? E aí minha mãe tinha uma mulher que tinha mudado para lá, e ela era especialista em cusquenhos, que é uma técnica de pintura clássica. Então ela entendia muito de Leonardo, de Michelangelo, de Rembrandt, de Vermeer, e aí foi aí que eu comecei a estudar os pintores clássicos, eu fazia aquele tipo de pintura. Eu tenho até umas pinturas nesse estilo ainda. Você tinha quantos anos? Eu devia ter comecei com 8, e isso foi até uns 13, assim, 4, 5 anos em que eu fui melhorando com ela, o estudo das sombras, tudo. Eu já tinha uma mão boa para desenho, tudo. Teve até uma pesquisa da USP que eles estavam analisando crianças que tinham facilidade para desenho, eu também participei. Eles foram lá de Ribeirão me entrevistar, fazer alguns testes, né? E foi super legal. Aí eu passei também a fazer escultura greco-romana, peitoral, nu, né? Esse tipo de coisa, porque eu também gostava, porque como eu era fã do Da Vinci, do Michelangelo, dos clássicos, né? Do Goya, esses caras, eu precisava ter mais conhecimento anatômico, né? Então foi importante isso também. E aí, para você fazer nu artístico, esse tipo de coisa, você tem que também... Depois voltei a pintar de novo, quando eu fiz Mackenzie. Tinha uma sala gigante, uma sala para fazer escultura. E eles deixaram eu ficar quietinho no canto lá, trabalhando. E eu fiz uma cabeça do Leonardo. Eu fiz, tiramos 2 cópias. E infelizmente alguém entrou no Mackenzie e roubou a cabeça. Porque eu tive pessoas que queriam comprar na época, uma senhora queria comprar, me oferecia um valor alto. Eu falei, não, eu preciso manter uma pelo menos. Sim. E uma eu já doei para a escola para ficar ali, né? Era um busto em tamanho natural do Leonardo da Vinci, a barba, cabelo, tudo, né? Aí eu fui lá ver esses dias, ela desapareceu da escultura. Tomara que eles não tenham tacado fora, né? Mas a ideia deles é que desapareceu. Então, foi bonita. É isso que eu ia falar, né? Era bonita, eu lembro que inclusive todo mundo mostrava. Para ter sumido, porque realmente ela tinha algo muito especial, né? Eu lembro um dia eu fui fazer uma visita e estavam mostrando a minha peça, mas eu não quis dizer fui eu, sabe? Porque eu achei que ia ser uma coisa meio, está me mostrando, né? Mas estava todo mundo ali, elogiando, nossa, quem que fez essa cabeça? E eu fiquei escutando eles falando aqui, e um outro professor, não sabia que eu tinha feito aquela cabeça, estava mostrando a peça, né? Eu fiquei quieto ali escutando, depois fui embora. Mas eu acho o seguinte, tem muita influência no estilo de cinema que eu gosto, esse estudo que eu fiz dos clássicos, né? Dessa luz vindo pela janela, do claro e escuro, né? Que os pintores italianos, até o barroco holandês, eles tinham essa coisa de ter um lado escuro e um lado claro, de ter a luz do sol entrando pela janela. E isso é a tendência do cinema, né? Até um certo ponto do cinema, principalmente as novelas nacionais, elas pareciam estúdios, um monte de luz. Aí eles perceberam que a vida real não é assim. Que a vida real, você tem uma fonte de luz, você tem a luz da janela. Então, algumas pessoas até reclamam, você viu uma Netflix hoje, você vê, é uma fonte de luz. Mesmo que seja artificial, eles botam uma luz lá fora imitando o sol. Que coisa. Né? Que dá essa visão legal. Né? Eu acho legal. Sim. Né? Porque é um antagonismo do meu claro e escuro. O que fez, assim, eu penso, gente, se as pessoas gostam tanto desses grandes pintores, porque aquilo que é legal. Né? Sim. Né? Várias fontes, parece que você está num shopping center, né? Parece que você está numa loja da Pernambucanas, um monte de luz. Não é assim a vida real, né? A vida real, geralmente é só o sol, você está na rua, é o sol, ou você está em casa ali, escrevendo uma coisa, a luz da janela, né? E com 6 anos, então, já esse mundo já te inspirava, essa coisa, esse mundo? Eu comecei mais com 8, 6 eu desenhava, né? Tanto que esse teste aí, que foi uma psicóloga que fez, eu devia ter aí uns 6 anos, sim. Mas aí esse estudo que eu fiz mais apurado, eu comecei com 8, foram até os 12, 13 anos. E eu pintei muitos cravos também, trabalhando na lavoura. Nossa. Né? Me impactou muito saber que teve escravidão, né? E aí eu passei um período muito influenciado por isso, porque eu fiquei sabendo que ali em Ribeirão tinha uma série de escravos que trabalharam na fazenda de Ribeirão. E aí eu comecei a pintar, não sei porquê, né? Eu comecei a pintar
vários quadros. Assim. Mas você tem na tua casa quadros? Sobraram 2, eu tenho um Tiradentes enforcado, porque eu fiz uma pesquisa 3 anos sobre Tiradentes para fazer um filme, mas é mais recente, isso eu fiz em 2000 e pouco. Eu tenho um Charles Darwin. Nossa, você chegou a vender Você chegou a vender algum? Eu não quis vender, eu fiz para mim mesmo. Assim, esse estilo de arte que eu fazia não interessa as pessoas mais. Ninguém queria comprar a Mona Lisa hoje e levar para casa. As pessoas querem uma coisa para colocar na parede, com várias cores. Eu gosto de uma pintura clássica, né? Eu sinceramente, porque eu acredito que não tem mercado. Eu acho que não tem mercado. A não ser que você tenha um castelo. Eu comprei um castelo, você foi criativo. Mas hoje, um dentista, ele quer o quê? Ele quer pôr um consultório. Eu até pintei alguns quadros de pintura contemporânea, nesse estilo, com cores variadas, tudo. Foi mais sucesso até nesse sentido. E as pessoas gostam de ver uma Mona Lisa, né? Mas as pessoas não querem comprar uma Mona Lisa por casa. Elas acham antiquada, elas acham que o perfil da casa delas não cola com isso. Como eu disse, se você tiver um palacete, aí você vai comprar lá um Nobre, né? Um Rembrandt, um negócio assim. Mas eu assim, aí o cinema vem quando? O cinema vem quando eu compro uma câmera de cinema. Mas antes do cinema você se tornou piloto, né? Sim, eu tinha uma paixão, né? Até talvez influenciado pelo próprio Leonardo, porque eu via que ele gostava, ele queria fazer o girocóptero, aquela coisa toda. E aí, um belo dia, eu estava em São Carlos não foi nem isso antes, hein? Meu pai me levou a fazer um voo, não era piloto, mas a gente foi no aeroporto, chegou lá, o amigo dele tinha um avião, e era piloto. E aí ele falou, não, vamos passeio com meu filho, com a gente. Eu fiz aquele voo, falei, gente, isso é gostoso demais. Aí comecei a voar no Aeroclube com 19 anos e o cinema começa mais tarde, com 23. Né? É uma coisa que depende de uma câmera, ser um adolescente ter uma câmera é difícil. Né? Naquela época a câmera era filme, né? Não tinha câmera digital. A câmera digital tinha uma imagem péssima e era a Nikon grandona, ou aquelas VHS de ombro, tinha uma imagem horrível, de filmar casamento, né? E eu queria cinema, né? Mas eu fazia umas coisas doidas, por exemplo, eu entrei no filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau, do Steven Spielberg, que é um dos diretores que eu mais admiro. Eu entrei com um gravador desse tamanho escondido numa mochila para gravar o som do filme. Você era bem abusado, né? Eu era abusado. Quase fui preso, né? Você me pega com o gravador, eu entrei escondido com uma maleta. Entrei, o cara não ia imaginar, né? Botei com 4 pilhas desse tamanho, aquele gravadorzão que você apertava os 2 botões assim. Liguei e gravei o som só para escutar as músicas do Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Star Wars também eu entrei com o gravador escondido, gravei. Né? Sensacional. Aí a minha irmã, que é casada com, hoje ele é coronel do Exército, eu tenho 2 casadas com militar. Uma casou com, hoje ele é coronel da Aeronáutica, o outro é coronel do Exército. Os 2 eram cadetes, fizeram aquele casamento de cruzamento de espada. Minha irmã ficou sabendo disso, ela morava em cidades diferentes, e ela comprou para mim o disco do Super-Homem. Não tinha ninguém isso, não sei onde ela achou, era muito raro, né, numa cidade pequena. Mas o cinema sempre me permeou isso. Sempre. Tanto é que está aí, né? Com esse sucesso total. E gostava de efeitos especiais, né? Eu queria filmes assim, eu gostava tipo ET, Contatos Imediatos, eu gostava de filmes que tivessem uma coisa além do real, né? Sabe? Eu gostava de filmes de bruxo, né? Então... E os efeitos especiais, eles nasceram na década de 70, né? Sim, já tinha antes, né? Assim, data até do início do século, final do século XIX, né? Alguns efeitos, os primeiros. Mas esses digitais famosos, assim, pela década de 80 em diante, né? Que antes era superposto. Contatos Imediatos mesmo não tem digital, acredita? Tiveram que fazer aquelas naves, de uma forma que superpusesse a imagem. Né? O digital mesmo começa de 85 em diante, né? Porque mesmo Star Wars, as navinhas eram cabos, tudo, não tinha nada digital ainda. O próprio George Lucas foi que desenvolveu o lado digital. Foi ele que bancou esse desenvolvimento dessa parte digital. E eu aí, sabendo que eu ia precisar conhecer de cinema digital, eu comecei a estudar em 2000 efeitos especiais. Porque eu falei, nada impede que eu seja um diretor e um especialista em efeitos especiais. No mínimo vai facilitar eu trabalhar com a equipe. Sim.
E eu atirei no ponto certo, porque hoje os diretores que sabem trabalhar com efeitos especiais também, mesmo que ele tenha um técnico de efeitos especiais, ele precisa saber falar a mesma língua. Quem é o diretor, você, teoricamente, você é o ponto máximo daqui. Teoricamente não, você é o principal. Então, quanto mais você conversa com câmera de igual para igual, né, melhor. Né? A gente tem um defeito no Brasil. O brasileiro acha que ser diretor é igual ser diretor de teatro. Que é só entender de... ela está interpretando bem, gravando. Não é assim. Eu falei um dia, me criticaram pra caramba. Entender de tudo. Eu respondi essa pergunta e me fizeram críticas assim, porque eu falei, gente, dirigir ator é 20% da produção. No máximo 30%. Porque a parte técnica que pega... O resto tem que entender de iluminação. Não dá para você ficar escorado nas costas de todo mundo. Não. Senão eu pego meu sobrinho, novinho, e dou para ele dirigir um filme. Ensino como é que é, olha alguém atuando bem. Não é assim. Você tem que saber de conversar no mesmo nível com o seu diretor de fotografia, com o seu editor. E no meu caso, eu passei a me cobrar saber todas as funções de 0 a 10, pelo menos 7. Porque tem gente que fala assim, eu sou diretor, você sabe editar? Não, não sei editar, sou diretor. Ah, não, a maioria, 90% dos diretores não são editor. Não são editor, a maioria não sabe editar. Você pode editar um filme, o que eu faço aqui e tal? Porque aí ele vai ter que deixar na mão do outro, e como ele não sabe, ele vai aceitar o que o outro faz, né? Aí ele fica refém, aí depois no término de tudo eu não gostei. Por quê? Porque ele não gostou. Porque ele não entende. Se ele entendesse, ele teria argumentado antes com a pessoa, né? E tecnicamente, né? Que aí quando o camarada editor está editando o teu filme, sabe que você também é um editor bom, viu um trabalho seu que você editou, ele pega leve, ele toma mais cuidado, né? Porque ele sabe que você entende. Porque o outro também não tem o mesmo olhar que o diretor tem, né? Sim. Então, o diretor entendendo, como você falou, fica mais fácil, né? Ele ajudar também. Eu até pilotar o drone eu piloto. Também porque eu fui piloto de avião. Mas assim, eu poderia ter piloto de avião, não precisa pilotar drone. Eu fiz questão de pilotar drone e pilotar bem o drone. Porque eu acho assim, você tem que fazer direito, fazer bem, e no teu filme, câmera bem. No seu filme, o roteiro é seu, direção, efeitos visuais, né? Eu tenho assistentes. Fotografia. Eu tenho assistentes, né? Eu tenho técnicos, mas eu gosto, eu faço por prazer, não é só uma questão de economizar como as pessoas pensam. Eu tenho prazer, né? Então assim, eu praticamente abandonei a aviação, acabei não abandonando porque ela veio me chamando para fazer alguma coisa, essa área. Eu cheguei a ser instrutor da Embraer, mas para sair de uma coisa que todo mundo acha legal, né? Dessa, todo mundo acha legal. Né? Eu não conheço ninguém, né? Quando uma pessoa não quer ser comissário, quer ser piloto. Para migrar definitivamente, que eu sempre fiz as duas coisas, migrar definitivamente desde 2000, eu tenho que ter prazer para fazer isso. Só sentar e dirigir, eu acho pouco, para mim é pouco. Eu gosto de escrever o texto. Sou um diretor roteirista, na verdade. Eu gosto de montar, mas eu tenho os técnicos, eu tenho outro cara que gosta de efeitos especiais, está lá nos créditos, porque também a gente troca figurinha. Eu fiz os efeitos, fiz, mas, por exemplo, eu sei que ele entende muito de textura, então na hora do Qual robô... Qual a diferença dos efeitos especiais para os visuais? Mesma coisa. Mesma coisa? É a mesma coisa. Efeito visual, efeito especial, é a mesma coisa. É só a forma de falar, né? Então, assim, e outra coisa, o que acontece? Os efeitos especiais são a parte mais cara de um filme. Então é por isso que não tem os filmes brasileiros. Porque o camarada chega e fala assim, eu quero que você coloque os disparos da arma de fogo digitalmente no meu filme. O cara quer 15, 20 mil. O que o diretor faz? Corta. Faz de um outro jeito. Então, no Brasil, você pode ver que não tem efeitos especiais no filme brasileiro, porque é caro. Todo mundo acha trabalhoso fazer, então enfia a faca. É muito caro. Então, por exemplo, eu tenho cenas no meu filme que se eu fosse pagar alguém para fazer, seria 200 mil reais. Sim. Por exemplo, eu tenho nesse filme uma cena que tem a Estação Espacial Americana. Eu comprei de um artista americano que ficou 1 ano fazendo a estação, comprei dele. Trabalhamos a textura para ficar melhor ainda,
que eu já sei mexer com software de efeitos especiais, né, que é o mesmo do Star Wars. Então, tudo isso para fazer. Se eu não soubesse, eu não conseguia fazer. Se eu não soubesse olhar uma boa trabalho do cara, eu não ia fazer a estação, porque aquilo é coisa de maluco. O cara ficou um ano lá fazendo, pegando o mapa da estação americana. Então, mas ela é de alto nível. E aí eu peguei junto com o meu técnico e a gente envelheceu, colocou rachadura. Eu pensei, deve ter um desgaste, o negócio está no espaço há 20 anos. Então, micrometeoritos que batem, né? Então a gente deixou ela mais realista ainda. Está super realista. Se eu te mostrar, você jura que é uma estação verdadeira no espaço, está acoplando. Eu assistia, nossa, eu achei bárbaro. Não está ali mesmo, vai estar no. Tem a estação, mas essa está melhor ainda, essa estação vai estar no próximo agora, faz o Escuro da Lua. Eu não tinha comprado a estação. Né? Mas o outro eu assisti, nossa, achei assim, muito lindo. E assim, eu fiquei assim. Que cena que você mais gostou, você lembra? Olha, sinceramente falando, eu acho que todas foram assim maravilhosas, mas aquele momento, eu posso falar? Pode. Nossa, aquela hora do cara lá todo torcendo a boca, né? Na hora do computador que liga lá, que a menina tá com um monte de coisa na cabeça. Sim. Lá. Aquela hora que você achou mais legal? Tem muitas cenas assim maravilhosas, né? A minha preferida é quando o rapaz sai da cadeira de roda. Então, isso que eu ia falar também. Nossa, foi lindo, assim, foi assim, emocionante. Eu sinceramente, eu não sei o que aconteceu, que teve um momento que eu senti medo. Eu senti arrepio assim, já era umas 2h30 da manhã. Putz, o filme tem uma energia assim, olha, nossa, assim eu fiquei alucinada. Mas eu fiquei muito feliz também por saber que é um brasileiro, né? Foi legal, eu recebi críticas também, a nota está 6.1 no MDB, quer dizer, tem uma porcentagem que não gostou, tem uma porcentagem que gostou. Agora, o que é bom, assim, quando você vê a crítica, analisa o que a pessoa está falando, você vê que a pessoa não estudou, não assistiu direito. Sabe, o que a pessoa fala, você vê que ela assistiu falando com um amigo, sim, porque, não entendi, e outra pessoa fala, não, algumas pessoas eu peguei já o que fala, não, você não assistiu então, porque a história faz isso. Aí eu vejo, porque eu sei a história. Aí eu vejo que é coerente. Então, isso é um defeito do streaming hoje. A pessoa assiste no celular, fazendo um monte de coisa, assistindo de qualquer jeito. Não se conecta com a história, né? E outra coisa, eu faço um roteiro bem mais americano, um padrão americano, né? Eu estudei também fora. E o brasileiro está acostumado com a história mais básica, mais superficial, que é um defeito nosso. Sim. Simplificado. Aí quando você faz um roteiro elaborado, a pessoa pensa assim, não precisa, o roteiro vai ser básico. Ele acha que ele pode ir no banheiro, ele acha que ele pode pegar um outro celular e ligar para o amigo, ele acha que ele pode parar e continuar amanhã, entendeu? Então, ele não entende e fala, culpa é sua. Até efeitos também, o brasileiro é muito duro. Então ele vê lá, por exemplo, uma explosão no filme da Marvel, que é bem amarelo, exagerado. Se você faz a mesma coisa, ele fala que o seu efeito está ruim. Eu gostei muito do Marvel ele não fala mal. Da fotografia também, nossa. Bem... o que eu mais gostei da fotografia que eu fiz, aquele momento da freira, ela está rezando na fazenda. Eu lembrei dos quadros de vermelho. Quando eu olhei a janela e vi ela no fundo rezando, eu falei, gente, ficou parecendo um quadro. Né? Aquele momento e a música também assim, eu não sei que loucura que me hipnotizou, porque eu não sei que ela entrava assim, eu falei, gente, é assim, sensacional aquela música. Putz, que bom, porque deu trabalho para escolher, comprar aquilo. Assim, não teve um momento que eu fiquei desconfortável, porque tem filme, que às vezes eu fico assim, querendo que acabe logo. Sabe, aquele filme que você quer que acabe logo, o seu não. Eu estava com sono, mas eu falei, não posso dormir, tá lindo. Então assim, para mim foi sensacional. E os outros, então, com certeza eu vou... Que legal, e está sendo um resultado legal, Face ao Escuro da Lua. Né? Face ao Escuro da Lua, esse filme teve uma coisa estranha que aconteceu comigo. Eu fui escrevendo o texto e eu acabei o texto dele em 2018. Nossa. E eu escrevi que a base deles era em marketing. Quanto tempo durou para você, o roteiro que você escreveu? Eu levei mais ou menos 6 meses para escrever. Você escrevia todo dia? Eu vou tendo uns insights, sabe? Eu tenho que ficar à vontade, eu tenho que ir sentindo a história. O que te inspira? O que te inspira, assim?
primeiro mote inicial, uma ideia inicial que foi a história real que aconteceu, né? Que gerou documentários, né? Desses 21 OVNIs foram detectados. Mas em segundo lugar eu pensei, e se eles passassem, e depois que eles passassem, algumas mulheres ficassem grávidas e crianças diferentes começassem a nascer a partir daquele dia, né? Foi essa a minha ideia. É uma ideia positiva, sendo crianças que vão melhorar o mundo, né? Só que aí veio a outra ideia. Será que o livre-arbítrio não seria diferente? Será que por mais genética que tem aí, será que uma criança vai ser igual a outra, vai ver o mundo igual a outra? É que surge a minha vilã, né? Que é as duas irmãs, uma menina que quer ajudar o mundo, que acaba até se tornando freira, quer curar as pessoas, a outra faz tudo que ela faz, só que a outra pensa assim, esse ser humano que tem aí não merece isso não. E eles, se ficarem sabendo que a gente tem esses dons, eles vão matar a gente. Mataram o criador deles, lá mataram o representante do criador, né? Imagina o que vão fazer com a gente. Eu imaginei isso. Aí vai surgir, entendeu? Vai surgir. Eu vou puxando na própria história, eu vou questionando e vou surgindo. Eu não tenho medo de dar um pouco de spoiler, porque infelizmente o brasileiro, ele precisa de um pouco de spoiler para ele ficar interessado em ler. Né? Porque ele subestima o filme nacional. O filme americano não, ele pega de olho fechado. Né? Mas o filme nacional ele fica assim, ele fica ver o trem com calma. Aquela cena da ponta da estaiada, né? Sim. Nossa! Eu passava lá direto quando eu ia fazer umas gravações. Aí eu falei, putz, que cena maravilhosa, que cena espetacular, aquela coisa, aquela nave enorme assim. Eu falei, gente, que loucura é essa? Eu criei aquela cena porque eu passava na estaiada, eu pensava, imagina a invasão alienígena, se eu destruir isso aqui, né? Por quê? Eu fui estudar estratégia militar, eu fui estudar. E qual a estratégia militar? Quando você vai invadir um planeta, você vai invadir uma cidade, você destrói as pontes e os aeroportos. Então aquele avião cai com o motor pegando fogo, porque eles querem fazer a pista ficar inoperante. Sim. Só que eles não querem matar as pessoas. Não. Então eles destroem o motor de um jeito que o cara consegue pousar. Porque eles são bons também, eles não querem matar, eles pegam um momento que quase ninguém está passando na ponte para destruir a ponte. A ideia não é essa. O que eles estão querendo? Levar as meninas embora, elas são um experimento. E elas tinham um rastreador e esse rastreador desaparece. Eu não posso contar porque desaparece para estragar o 2. Mas os rastreadores dela desaparecem. Foi muito emocionante. E elas estão tentando fugir por isso. Elas têm que sair antes. Porque as duas meninas são muito inteligentes. A menina entende de game e game tem estratégia militar. Sim. E ela fala, eles vão destruir as pontes, eles vão destruir os aeroportos. Nossa. Porque, né? Então, assim, eu espero que esse filme, né? Com o tempo as pessoas vão assistindo devagar e vão perceber. Mas né? Porque algumas críticas que eu recebi eu acho que não mereci. Eu sei que está ali o fio da meada direitinho. É o que você falou, a pessoa às vezes... Não, tem gente que não me entende nada, o filme tem pé na cabeça. Obviamente. Você assistiu, não tem pé na cabeça? Óbvio. Tem toda uma lógica. Mas é o que você Aí falou. você escuta alguém falar uma coisa, dá vontade de ler. Como assim? Você tem certeza que você assistiu? Não tem pé na cabeça. Minha amiga também disse que não tem. Aí 4 estudantes de cinema me escrevem assim, adorei o filme, a história é ótima. Eu falo, alguém está doido nessa história. Alguém tá, alguma coisa errada. Uma pessoa diz que não entende nada, aí 4 estudantes de cinema falam que é ótima a história. Eu falo, gente, tem gente aí que eu não assistiu direito, eu preciso entender o que está acontecendo. Obviamente, estava com o celular, porque ali desconecta, não entende. E dorme, pesca. Eu mesmo, às vezes, eu assisti um filme da Netflix, depois eu dou uma pescada, eu acordo de novo, já está no metade. Eu acho assim, a pessoa tem que ter respeito, principalmente quando, assim, conhece, né? No caso, eu te conheço, assim. Eu me concentrei total assistindo, eu desliguei, não cheguei a desligar, eu coloquei no avião. Sim. Eu me concentrei total, eu viajei na história, ficou assim, Você simulou uma sala de cinema, né? Sim. Que é o que a gente não tem hoje no streaming, né? As pessoas querem assistir de qualquer jeito, como eu disse, fazer outras coisas, né? Então, assim, às vezes, como foi um caso que eu sei, que a menina criticou e estava cuidando do bebê, que eu conheço. Eu estou lendo um livro lá do meu amigo, eu não estou conseguindo. Aí eu vi que está difícil, eu liguei para ele e falei, não dá, essa semana realmente não dá para eu ler, porque eu me desconcentro, o telefone tocando, isso, aquilo. Eu falei, eu não vou saborear o seu livro.
Então eu não estou tendo tempo. A hora que eu tiver, eu vou focar. Então eu acho que, assim também. então eu acho que a pessoa tem que ter respeito antes de falar alguma coisa. Sim. O streaming ele paga esse preço de não ser igual a sala de cinema, né? A sala de cinema você entra ali, a não ser que você esteja com uma namorada que quer te beijar, que aí você vai se atrapalhar. Quantas pessoas falaram mal de filme? Eu falei, você foi com o namorado? Fui. Ah, fui. Então acabou. Né? Porque a pessoa começa a dar um beijinho que dá, já perdeu um monte de coisa. Sim. Então, uma passada de mão, não, você tem que focar. E sabe que eu não ponho sexo em filme meu, raramente você vai ver. Pode acontecer no filme. Desfoca. Você acha que você se provocar sexualmente ao cinema? Não, gente. Quando você faz isso, você estraga a pessoa, começa a pensar em outra coisa, não tem nada a ver. Sim. Até porque ali ela não pode se satisfazer e você tira o foco. Sim, porque então, vem vários tipos de emoções, né? Na hora que você tá vendo ali algum tipo de cena, você já entra e começa a viajar na maionese. E tem gente que fala assim, não, então você não gosta, você não quer pouco, você tem preconceito. Eu falei, não, gente, eu acho que o cinema, o foco dele não é isso. E você provocar a pessoa, claro que pode acontecer amanhã, eu vou fazer, sei lá, um tipo de verdade secreta, alguma coisa assim, que eu preciso colocar sexo. Não tenho como, né? Tudo bem. Sim. Mas eu procuro evitar. Até porque também é tão chato. Você tem uma criança de 14 anos, está adorando teu filme, no meio do filme eu me afastar de dormir. Você não vai assistir esse filme. Acabou, a criança está doida para assistir. Aí você coloca uma coisa que não tem nada a ver com o contexto, como acontece no filme nacional, né? Às vezes o filme está ótimo, aí entra uma mulher no mundo do nada. Não, né? A gente tem essa mania, né? O brasileiro tem essa mania. Ele acha que tem que ter alguma coisa de certo. Ainda existe essa coisa que tinha na década de 70. Sim. Ele acha que tem que ter, se não tiver, ele não é cineasta. Às vezes eu vejo um filme que está ótimo o negócio, sim? Sim, entendeu? Bonitinho, né? Mas é isso. Eu acho que eu falando demais, né? O que você queria perguntar para o Não, mas você tem que. Você veio aqui para falar a respeito do filme, né? Então, é isso, você tem que falar, você tem que mostrar, porque o brasileiro precisa ter essa noção. Então você que está escutando a gente aí, ó, você entra lá, tem 8 plataformas, está no Amazon Prime, está em tudo quanto é plataforma, aí no Vivoplay, está no Now, né? Aí da NET, O Retorno da Luz. Assista O Retorno da Luz. É uma trilogia, vou ter aí, né? Então 3 partes. A gente já está rodando a segunda, que é A Face Escura da Lua, que está muito legal, está ficando muito legal, porque a gente vai mostrar a face escura da Lua, que eles nos visitam há mais tempo do que a gente pensa. Todo mundo pensa que essa coisa de OVNI é agora, de 20, 30 anos para cá. Não, eles estão vindo aqui faz muito tempo. Eu acredito também, porque eles estão há muito tempo já observando a gente, eles sabem que isso é uma racinha difícil, a nossa, né? Sabe criança brincando com explosivo? Você olha assim e fala, cuida, porque daqui a pouco explode tudo. Vai voar tudo longe, né? O ser humano não tem noção, né? Tem noção. Tem noção. Sabe quanto que uma bomba de hidrogênio, igual os Estados Unidos explodiu na Segunda Guerra, é capaz de destruir em relação a uma bomba atômica? 700 vezes. Você tem noção? Nós temos uma bomba chamada bomba H, uma bomba de hidrogênio. Nós temos capaz de explodir 700 bombas igual a Hiroshima e Nagasaki. Olha só a capacidade que o ser humano fez. Tanto que os americanos nem produzem mais a bomba de hidrogênio, porque sabem que se explodir uma coisa daquela é uma coisa boçal, assim, né? Então, o filme traz isso também, né? O filme traz aquela noção de que a gente tem que cuidar do nosso planeta e não temos muito para onde ir. É isso aí, gente. O Gastão sabe o que está falando, viu? Porque esse menino aqui estudou muito, muito. E não é só o estudo, não. É a parte espiritual também dele, que é muito elevada. Obrigado. Muito elevada e ele merece ser aplaudido por nós brasileiros. Você aí que não assistiu, assiste. É isso, gente. Mais uma vez, agradeço a vocês, internautas, a TV Relacionamento. Agradeço esse querido cineasta, Gastão Coimbra. Obrigada por ter aceitado, viu? Vim aqui para essa entrevista e espero aí, sigam o meu trabalho. Eu tenho 3 contas aí de Facebook. Quiserem ser amigos lá, é legal aí acompanhando as gravações, eu costumo mostrar o que estou fazendo. Serão bem-vindos
Eu costumo adicionar todo mundo, porque eu acho que a gente tem uma função social quando a gente trabalha com cinema. É isso aí.